Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Uma memória que não me pertencia. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos do canal. Meu nome é Geraldo Bordoni. Eu sou da cidade de São Paulo e moro no bairro da Penha. Eu passei por uma situação que eu tento explicar até hoje, mas quanto mais eu lembro, mais eu percebo que não tem jeito de encaixar isso numa lógica simples. Eu fiz uma cirurgia pequena, dessas que o médico marca e resolve no mesmo dia. Era só retirar um cisto perto da costela, nada complicado. Eu estava tranquilo, só um pouco ansioso por causa da anestesia geral, porque eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia assim. Mas fora isso, tudo estava normal. Eu cheguei bem cedo no hospital, eu fiz o que o pessoal mandou, coloquei aquela roupa horrível, tirei meus documentos do bolso, entreguei minhas coisas para minha irmã e fui levado para a sala de preparação. Até aí, só rotina. Eu lembro dos enfermeiros conversando comigo, explicando que eu ia dormir em poucos minutos. Eles colocaram o soro, ajeitaram os monitores, perguntaram meu nome, minha idade, essas coisas que eles fazem para confirmar tudo. Eu respondi numa boa. Depois a anestesia entrou e eu apaguei rápido. Eu não lembro do momento exato em que eu voltei. Eu só lembro de estar meio desperto e sentir que eu não sabia onde eu estava. Era como se eu tivesse acordado num lugar muito distante, mas distante num sentido estranho, não físico. Minha cabeça estava pesada, meu corpo estava meio mole, só que essa sensação era comum para quem está sob efeitos de anestesia. Então eu tentei me manter calmo. Mas aí começou o que ninguém esperava. Enquanto eu ainda estava sonolento, eu comecei a falar. Eu não tenho memória da maior parte do que eu falei. Quem me contou foi uma enfermeira, depois. Ela disse que eu comecei a murmurar umas frases confusas. Ela achou que era efeito da anestesia, como qualquer paciente. Só que depois de alguns segundos, o que eu estava falando mudou. O tom da minha voz ficou diferente, como se eu estivesse realmente tentando conversar com alguém. A enfermeira me contou que eu comecei a falar um português estranho, cheio de palavras que ela só tinha ouvido na casa da avó dela, que veio do interior de Portugal. Ela disse que parecia um dialeto antigo, com umas expressões que, segundo ela, nem eram mais usadas. Ela ficou parada me observando porque aquilo chamou a atenção dela de um jeito forte. Ela jurou que eu estava falando com clareza, como se essa fosse a minha língua do dia a dia. Ela tentou me fazer parar, achando que eu estava agitado por causa da anestesia, mas eu continuei. Eu falava como se eu estivesse tentando explicar alguma coisa que tinha acontecido antes de eu estar ali. Ela disse que eu repetia um nome masculino, mas ela não conseguiu lembrar qual era porque eu falava rápido. E segundo ela, eu repetia também uma frase que parecia um pedido. Era algo no sentido de não deixe ficar lá. Mas ela disse que não entendeu o resto. Luciano, enquanto isso, na minha cabeça tudo era confuso. Eu não sonhava. Eu não via imagens nítidas, mas eu sentia uma presença muito estranha. Era como se eu não estivesse sozinho dentro da minha própria cabeça. Eu tentava abrir os olhos, mas eu não conseguia direito. Tudo parecia embaçado, como se a luz estivesse muito forte. Eu lembro que eu tentei virar a cabeça para um lado e para o outro, mas o meu corpo não respondia direito. Eu tinha a impressão de que eu precisava falar alguma coisa urgente, mas eu não sabia o que era. Era como se eu estivesse tentando me comunicar sem entender o motivo. Eu só recobrei plena consciência quando já tinham me levado para a sala de recuperação. Eu acordei devagar, mas aí veio uma sensação muito nítida.
Eu senti que eu tinha acordado no lugar errado. A sensação era muito forte, como se meu corpo estivesse ali no hospital, mas a minha mente tivesse vindo de longe demais. Eu olhei ao redor, eu vi a cortina branca, vi um paciente na cama do lado e eu tentei entender por que eu estava me sentindo daquele jeito. A enfermeira percebeu que eu estava desperto e veio até mim. Ela perguntou como eu estava, me deu água, falou para eu não me mexer muito. E aí, quando ela viu que eu estava lúcido, ela comentou do dialeto que eu estava falando. Quando ela falou aquilo, eu achei que era brincadeira. Eu nunca aprendi português de Portugal. Eu não tenho parentes de lá. Eu não assisto programas portugueses. Nunca tive contato com esse tipo de fala. Eu falei para ela que eu nunca tinha pronunciado nenhuma palavra daquele jeito. E ela ficou olhando para mim como se estivesse tentando entender. Ela disse que eu falava com naturalidade, sem esforço, como se fosse um idioma que eu usasse desde quando eu era criança. Depois que ela saiu, eu fiquei sozinho na maca por uns minutos, pensando na sensação de estar no lugar errado. Não era só a confusão da anestesia. Era como se eu tivesse estado em outra vida por alguns minutos. E quando eu acordei, eu tivesse deixado alguma coisa importante para trás. Eu tentei ignorar isso, mas a sensação não passava. Quando o meu corpo recuperou mais os sentidos, eu fechei os olhos e tentei lembrar se eu tinha sonhado com alguma coisa. Eu não achei nenhum sonho, nenhuma imagem concreta. Só uma sensação de nostalgia muito pesada, como se eu tivesse sido arrancado de um lugar onde eu passei muito tempo. Eu não tinha memória visual, mas eu sentia cheiro de madeira antiga, como aquelas casas velhas que a gente visita no interior. Eu sentia também como se tivesse alguém me chamando de um nome que não era meu. Mas por mais que eu tentasse lembrar qual era esse nome, eu não conseguia. No dia seguinte, quando eu já estava em casa, eu comecei a pesquisar sobre dialetos portugueses apenas por curiosidade. Eu não sabia de qual região a família da enfermeira era. Eu só queria ver se alguma palavra que eu lembrava batia com alguma coisa. Só que eu não me lembrava de nenhuma palavra nítida, só um som. Mesmo assim, eu encontrei vídeos de gente do interior de Portugal falando. Quando eu ouvi, eu senti um impacto esquisito. Não era um reconhecimento lógico, era um reconhecimento interno, como se aquilo já tivesse passado pelos meus ouvidos antes. Eu senti um peso no peito quando eu ouvi algumas expressões. Eu não sabia o significado, mas elas pareciam familiares num nível muito estranho. Durante alguns dias, eu acordei de madrugada com aquela mesma sensação do hospital, como se eu tivesse sido arrancado de outro lugar rápido demais. Eu comecei a ter pequenos flashes de umas paisagens que não existiam onde eu moro. Eram colinas baixas, árvores diferentes, um tipo de casa com telhado torto. Não eram sonhos completos. Era como se eu estivesse lembrando de um lugar onde eu já vivi antes, mas que a minha mente não conseguia acessar direito. A parte mais forte aconteceu uma semana depois. Eu estava no banho e, sem perceber, eu comecei a cantarolar uma melodia. Era como se ela estivesse presa na minha garganta fazia anos. Eu não sabia o que era aquela música, mas ela saía como se fizesse parte de mim. Eu terminei o banho e peguei o celular. Eu tentei achar a melodia no Google, cantarolando no aplicativo, mas ele não reconheceu nada. Era como se aquela música não existisse. Depois disso, eu passei a reparar em outra coisa. Às vezes, quando eu me deitava para dormir, eu escutava uma voz masculina na minha cabeça, não como se alguém estivesse falando comigo dentro do quarto, mas como uma memória que tenta voltar. Só que eu não entendia as palavras. Provavelmente era o mesmo dialeto da hospitalização. Eu sentia uma urgência no tom, como se a pessoa estivesse tentando terminar uma frase que ficou incompleta na minha boca quando eu estava anestesiado. Eu não falei disso para quase ninguém,
porque eu sei que parece loucura. Mas eu sinto com muita força que eu não inventei nada. Eu não tinha nenhum motivo para falar um dialeto português na mesa de cirurgia. Eu não tinha nenhuma referência para isso. E até hoje, às vezes, quando eu estou distraído, eu sinto que falta alguma coisa, como se eu tivesse deixado uma vida inteira do outro lado daquela anestesia. Eu não sei se isso tem relação com vida passada, se a minha mente acessou alguma memória perdida, ou se eu estava conectado com outra pessoa por alguns minutos. Mas o que aconteceu ali não foi só efeito de remédio. Eu acordei de um lugar que eu não conheço conscientemente, e até agora, quando eu fecho os olhos, eu sinto que parte de mim ainda está tentando encontrar o caminho de volta. Muito obrigado a todos pela atenção e uma ótima noite a todos. O déjà vu que não terminava. Boa noite, Luciano. Meu nome é Elisângela. Eu moro na cidade de Janaúba, que fica no norte de Minas Gerais. Eu sempre gostei de viajar com os meus amigos, principalmente quando a gente escolhia algum lugar mais antigo, cheio de construções velhas e ruas estreitas. Eu tenho um interesse por história desde a escola, mas nada profundo. Só aquela curiosidade mesmo. No ano passado, nós resolvemos passar um fim de semana em uma cidade histórica aqui do estado de Minas. Não era longe, dava para ir de carro em poucas horas, então combinamos tudo muito rápido e fomos. Eu já tinha visto fotos do lugar pela internet, mas quando eu cheguei lá, eu tive uma sensação muito estranha, como se eu já tivesse andado por aquelas ruas. No começo eu pensei que era impressão minha, porque às vezes a gente vê muita imagem na internet e acaba misturando tudo na cabeça. Só que no meu caso a sensação não era superficial. Era como se eu lembrasse do lugar e não como turista. Eu sabia exatamente onde ficava a praça principal, mesmo sem ninguém me mostrar. Eu sabia que tinha uma padaria antiga antes mesmo de virar a esquina. Eu não falei nada para os meus amigos naquele momento, porque eu achei que estava só me dando um déjà vu. Mas a sensação não passava. Na verdade, ela só aumentava. A gente deixou as malas na pousada e saiu para andar. O pessoal queria tirar fotos e passear pelas lojinhas, e eu fui junto tentando me distrair. Mas quanto mais eu caminhava, mais eu tinha a impressão de que eu já tinha visto aquelas construções de perto, como se eu tivesse memórias que não faziam sentido. Eu olhava para o chão de pedra e parecia que eu reconhecia cada rachadura. Quando a gente entrou numa rua mais estreita com aquelas casas baixas, eu sabia que no final dela tinha um chafariz antigo, mesmo eu nunca tendo visto nenhuma foto dele. E quando a gente chegou lá, eu dei de cara com o chafariz do jeito que eu tinha imaginado. Foi aí que eu comecei a ficar preocupada. Eu continuei sem comentar nada, porque eu sei que tem gente que acha que déjà vu é só coincidência, e eu não queria virar motivo de piada. Só que no fim da tarde, aconteceu uma situação que me deixou ainda mais desconfortável. A gente estava caminhando perto de um morro onde tinha umas ruínas, e eu sabia que perto dali existia um caminho de terra que levava para um casarão abandonado. Eu nunca pesquisei esse tipo de coisa. Eu nem sabia que a cidade tinha um casarão assim. Mas na minha cabeça era como se eu tivesse lembrança do lugar. Eu tentava ignorar, só que a minha atenção ficava puxada para lá. A gente parou num ponto turístico para comer. E enquanto eu esperava o pedido, eu tive outra sensação estranha. Eu estava olhando para uma construção branca com portas azuis e a minha cabeça começou a criar uma cena completa. Eu me vi entrando ali, não como visitante, mas como se eu tivesse vivido naquela casa muitos anos antes.
Eu sabia onde ficava cada cômodo. Eu sabia que lá dentro tinha uma escada de madeira que rangia no terceiro degrau, mesmo sem eu nunca ter colocado o pé lá. Quando eu contei para os meus amigos, tentando falar de uma maneira leve, eles riram e disseram que eu devia ter visto essa construção em alguma novela. Só que eu nunca assisti novela de época, e essa explicação não encaixava na minha sensação. No outro dia de manhã, a gente resolveu visitar justamente aquela construção branca que eu tinha visto no dia anterior. Era tipo uma casa histórica transformada em um museu. Quando eu entrei, parecia que eu estava voltando para um lugar onde eu não ia há muito tempo. Cada sala me dava a impressão de que eu já tinha estado ali. Até o cheiro da madeira parecia familiar. Eu sabia que numa das paredes tinha uma pintura antiga com 3 pessoas. E quando eu entrei na sala e vi a pintura, eu quase me sentei na hora, porque era exatamente como tudo estava na minha cabeça. Eu tentei me convencer de que eu tinha visto aquilo na internet, mas eu acho que eu teria lembrado. Eu não sou de ficar pesquisando construções antigas sem motivo, e aquela pintura não era uma pintura famosa. Era uma obra sem assinatura, com as cores já desbotadas. Mesmo assim, eu tinha me lembrado dela. A parte mais estranha aconteceu na tarde do segundo dia. A gente resolveu visitar uma igreja antiga que ficava no alto de um morro. Eu não sabia o nome dela, mas quando a gente estacionou, eu falei para os meus amigos que aquela era a Igreja das Almas. Eles perguntaram como eu sabia disso. E aí eu fiquei sem resposta, porque eu mesma estava surpresa com o que eu tinha acabado de falar. Eu não sabia de onde eu tirei aquele nome. Depois eu vi numa plaquinha que a igreja tinha outro nome, mas que algumas pessoas mais velhas da cidade chamavam o lugar de Igreja das Almas. E ninguém tinha me contado isso antes. Quando eu entrei, eu tive uma sensação tão forte que eu precisei apoiar a mão no banco. Eu reconheci a igreja inteira. Eu sabia que atrás do altar tinha uma pequena porta que levava para um corredor estreito. Eu sabia que tinha uma salinha com móveis antigos que não fazia parte da área aberta ao público. E o pior é que eu sabia que no fundo da igreja tinha um cemitério desativado, mesmo sem ver nada disso no caminho. Quando o guia começou a explicar, ele confirmou tudo isso, inclusive a porta escondida e a sala onde guardavam objetos que não eram exibidos. Eu comecei a tremer de verdade naquele momento, porque eu não sabia explicar o que estava acontecendo comigo. Eu não fiquei com medo da igreja, mas eu tive uma sensação intensa, como se eu tivesse passado por lá muitas vezes, em outra época. Era como se eu tivesse uma vida inteira que não era presa na minha cabeça. Quando a gente voltou para a pousada, eu procurei na internet um pouco sobre a história do lugar. Eu queria ver se por acaso meus bisavós ou alguém da família tinha vivido naquela região, porque pelo menos isso faria um pouco de sentido. Eu até encontrei uma informação parecida, mas nada que encaixasse com o que eu estava sentindo. Eu descobri que os meus bisavós realmente moraram naquela cidade, mas a época não batia com as imagens que vinham na minha cabeça. Eles viveram lá num período totalmente diferente daquele que eu lembrava mentalmente. E as situações que eu lembrava não tinham relação com a vida deles. Era como se eu tivesse lembranças de outra pessoa, de outra época e de outro contexto. Eu tentei ignorar o assunto e aproveitar o resto da viagem, mas a sensação não parou. Na verdade, quanto mais eu caminhava pela cidade, mais eu tinha a impressão de que eu reconhecia cada detalhe, como se eu tivesse crescido ali em uma vida que eu não lembrava conscientemente, mas que eu estava voltando aos poucos. Eu sabia onde tinham festas antigas, eu sabia onde morava uma família tradicional da cidade, eu sabia até onde ficavam algumas trilhas que nem estavam no mapa turístico. A viagem terminou e eu voltei para casa com a cabeça confusa, porque tudo aquilo parecia real demais para ser imaginação.
Eu senti que eu tinha voltado a um lugar que fez parte de mim de um jeito que eu não sei explicar. E desde então, quando eu me lembro daquela cidade, eu não lembro dela como turista. Eu lembro como se eu tivesse vivido lá antes, em outra vida, com outra identidade que eu não sei qual era. O mais estranho é que às vezes, quando eu fecho os olhos, eu consigo visualizar algumas situações como se fossem lembranças antigas que não são minhas, mas que estão presas na minha cabeça do mesmo jeito. E eu não sei se isso foi uma experiência de vida passada ou se a minha memória resolveu brincar comigo. Mas eu nunca mais consegui andar em cidades antigas sem prestar atenção na sensação que cada rua causa em mim. Depois dessa viagem, eu fico atenta quando eu visito lugares históricos porque, por mais que eu tente ignorar, eu sinto que aquela cidade mexeu com uma parte da minha mente que eu não sabia que existia. E por mais estranho que pareça, eu acho que de algum jeito que eu não entendo, eu já vivi lá, muito antes de ter nascido. Uma ótima noite a todos e muito obrigada pela atenção. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. O medo da água. Boa noite a todos. Meus amigos, eu sou mãe e eu sempre tentei entender o comportamento do meu filho, porque desde muito pequeno ele demonstrava umas reações que não combinavam com a idade dele. Quando ele tinha mais ou menos 2 anos, eu comecei a notar que ele tinha um medo forte de água. Não era só resistência para tomar banho, como acontece com muitas crianças. Era um pânico mesmo, daqueles que fazem a criança agarrar no nosso braço com toda a força e chorar de um jeito que deixa a gente sem saber o que fazer. No começo eu achei que fosse por causa da sensação da água na cabeça, ou porque ele não gostava do barulho do chuveiro. Eu tentei trocar de chuveiro, tentei dar banho com água mais morna, tentei até encher uma bacia pequena para ele brincar sentado. Nada funcionava. Toda vez que eu ligava o chuveiro, mesmo sem derrubar água no rosto dele, ele já começava a se desesperar. Ele gritava, ele virava o rosto, ele se encolhia todo. Eu tentava conversar, tentava acalmá-lo, eu tentava cantar, mas ele não relaxava. Por um tempo eu parei de insistir e comecei a buscar jeitos de dar banho que deixassem ele menos tenso. Eu usava um copinho para jogar água nas costas, devagar, mas até isso era difícil. Ele ficava com o olho arregalado, com a respiração rápida, como se estivesse esperando alguma coisa ruim acontecer. E ele olhava para mim com uma expressão que eu nunca vi em nenhuma outra criança. Era medo de verdade. Medo que não parecia ter sido criado por nenhum susto anterior. Quando ele fez 3 anos, o comportamento ficou ainda mais estranho. A gente tentava levar ele para passeios diferentes porque eu achava que isso podia ajudar. Mas se a gente passava perto de qualquer lugar onde tivesse água, até um lago pequeno, uma piscina de clube ou um trecho de praia visto de longe, ele travava na mesma hora. Ele puxava minha mão e dizia que queria ir embora. Ele nem sabia que aquilo era fundo, nem tinha noção de perigo. Mas ele reagia como se já tivesse vivido uma situação muito ruim ali.
Durante muito tempo, eu pensei que fosse uma fase da infância, mas esse medo dele só aumentava. Ele evitava até olhar vídeos que tinham cenas de praia. Se alguém colocava uma piscina de plástico no quintal, ele corria para dentro de casa. Quando ele via a água descendo da calha num dia de chuva mais forte, ele ficava muito nervoso. A situação mais marcante aconteceu numa tarde normal sem nenhum evento especial. Eu estava dando banho nele como sempre, usando o copinho sem molhar o rosto dele. Ele estava tenso como sempre, e eu tentando fazer aquilo rápido, mas sem deixar ele ainda mais assustado. Aí eu percebi que ele começou a respirar de um jeito muito forte. Eu chamei o nome dele tentando acalmá-lo, e ele apertou a minha mão com força. Ele olhou para a água pingando no chão e falou uma frase que fez a minha perna perder a força por um segundo. Ele disse: "Eu não quero morrer de novo." A onda bateu na minha cara. Luciano, eu fiquei parada, tentando entender o que ele tinha dito. Aquilo não era uma frase solta. Não era imaginação de criança repetindo coisa que ouviu na TV. Ele falou com uma naturalidade que me deixou sem reação. Eu perguntei por que ele tinha dito aquilo, e ele respondeu como se estivesse lembrando de alguma coisa real. Ele falou que não queria que a água entrasse no nariz dele de novo. E aí ele repetiu que a onda bateu muito forte na cara dele e que ele não conseguiu se levantar. Olha, eu não sabia o que pensar. Lá em casa, ninguém fala de morte perto dele. Ninguém conta histórias de tragédia, nem de acidente, nem de nada parecido. Meu filho nunca tinha visto ninguém se afogando. Ele nunca presenciou nenhuma cena de alguma praia perigosa. Não tinha como ele inventar aquilo com aquela clareza. Durante dias eu fiquei com essa frase na cabeça. Eu lembrava do jeito que ele falou sem medo do conteúdo em si, mas com medo da água. Era como se fosse uma lembrança, não uma frase decorada. Eu não comentei com ninguém da família na hora, porque eu achei que eles iam falar que isso era imaginação de criança. Mas os meses passaram e o medo dele continuou. Ele já estava maiorzinho, com 4 anos, falava melhor, e de vez em quando ele soltava uns comentários que me deixavam preocupada. Uma vez ele viu uma reportagem na TV mostrando uma praia, só imagens comuns, nada de tragédia. E ele virou o rosto na mesma hora, dizendo que aquela praia machucava. Eu perguntei o que ele queria dizer com isso, e ele respondeu que aquela onda derrubava. Ele falou desse jeito mesmo, como se já tivesse sentido aquilo na pele. Um dia, eu estava conversando com a minha mãe sem intenção nenhuma de tocar nesse assunto, quando comentei sobre o medo dele de água. Ela disse que criança às vezes tem isso e que isso passa com o tempo. Mas quando eu contei a frase que ele tinha dito no banho, ela ficou olhando para mim de um jeito sério, como se estivesse pensando em alguma coisa que não queria me falar. Eu insisti, e ela acabou contando uma história da nossa família que eu nunca tinha ouvido com detalhes. O pai do meu avô, o bisavô que eu quase não conheci, tinha perdido a vida, afogado, há muitos anos antes, numa praia que a família visitava todo ano. Minha mãe falou que essa história sempre deixou meu avô abalado, e por isso ninguém comentava muito sobre isso na nossa casa. Mas o que mais me assustou foi outra coisa. Ela disse que o meu avô, mesmo depois de adulto, nunca pisava naquela praia específica. Ele dizia que sentia uma sensação estranha, como se ele não devesse voltar para lá. A família achava que era trauma pela morte do pai. Só que eu nunca tinha ouvido a minha mãe contar isso antes. Eu mesma nunca fui nessa praia. E eu nunca falei dela para o meu filho. E ele, obviamente, nunca esteve lá. Depois dessa conversa, eu fiquei bem mais atenta às reações dele. Eu comecei a perceber que quando a gente passava por lugares com um lago grande ou alguma represa, ele ficava nervoso, mas não tanto quanto quando ele via o mar. Mesmo de longe, quando a gente saía de férias e o mar aparecia no horizonte, ele pedia para ir para outra direção. Ele não sabia o que era mar aberto,
mas ele reagia como se lembrasse de um lugar específico. Teve um dia que meu marido decidiu que a gente ia tentar levar ele para ver o mar de longe, sem descer do carro, só para ele ir se acostumando, aos poucos. Eu fiquei nervosa, mas eu aceitei. Quando o mar apareceu lá na frente, mesmo parado, sem nenhuma onda, o meu filho começou a chorar antes mesmo de entender onde a gente estava. Ele tapou o rosto, se encolheu no banco e pediu para voltar para casa. Não era birra, era desespero mesmo. Depois desse dia, eu comecei a juntar todas as peças. A frase que ele disse no banho, o pânico de água desde bebê, a relação estranha com a praia, mesmo sem nunca ter pisado em uma. A história antiga da família que eu nem sabia, as palavras que ele usava sempre falando de onda, de bater no rosto e de não conseguir se levantar. Com o tempo, eu parei de tentar achar explicação lógica. Eu só aceitei que meu filho tinha um medo grande que não veio de nada dessa vida. Eu não sei se isso tem relação com reencarnação ou se ele carregou alguma memória muito antiga de algum parente. Mas eu sei que aquele pânico não era normal. Hoje ele está mais velho e o medo continua, mas ele já consegue lidar um pouco melhor. Mesmo assim, eu ainda lembro do jeito que ele falou aquela frase, com aquela certeza. E eu sei que aquilo não veio da imaginação dele, porque quando meu filho olha para a água, especialmente para o mar, eu vejo no rosto dele uma lembrança que não é dessa vida. E eu sinto que ele viu a morte antes mesmo de nascer. Muito obrigado por contar a minha história, Luciano. Um grande abraço para você e todos os inscritos.